gente vê ali. Aparece ali. Logo. Né? Bom, melhor do que TV Jangadeiro. Boa noite, querida família eucarística. Hoje, mais um diálogo eucarístico com você. Estamos hoje recebendo o nosso querido Padre Anísio, pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano de adoração da nossa Arquidiocese de Fortaleza. E hoje com um tema muito especial, que é o nosso tema sobre párocos e reitores dos nossas paróquias e santuários eucarísticos. Tivemos encontro nos dias 2 e 3 em Belo Horizonte sobre esse tema especial. Nesse tema nós, com os outros párocos, reitores da nossa província, Nossa Senhora de Guadalupe, Brasil, Argentina e Chile, tivemos refletindo sobre vários temas. Boa noite, Padre Anísio, bem-vindo. Dê uma boa noite aos nossos queridos que estão participando conosco desse mais um diálogo eucarístico. Boa noite, Padre Júnior. É uma alegria poder participar deste canal de comunicação e evangelização que, com a graça de Deus, foi criada. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, paroquianos que nos assistem e nos acompanham. É com muita alegria e com a graça de Deus que estamos aqui para mais esse diálogo eucarístico. E nesse diálogo eucarístico, Padre Anísio, nós queremos tratar alguns temas que foram refletidos, falados, compartilhados entre os nossos párocos reitores. Recordando aos irmãos e irmãs que nós, província Nossa Senhora de Guadalupe, temos várias comunidades no Brasil, na Argentina e no Chile. E nós nos encontramos em Belo Horizonte com o Padre Marcelo, nosso provincial, para tratar sobre o futuro e as nossas atividades. Hoje, o Padre Anísio está conosco porque é tradicionalmente um religioso de bastante significação na nossa província, tem uma história na nossa província bastante significativa de atividade, trabalho, sobretudo pensar a vida pastoral de uma forma de vanguarda. Padre Anísio, nos fale um pouco da sua história de trabalho pastoral nessa província. Padre Júnior e os amigos e amigas paroquianos que nos assistem, é com muita alegria que podemos dizer duas palavras. Uma primeira de gratidão a Deus por ter me colocado logo no início do meu ministério. Estava com 6 anos de padre e fui colocado aqui pela graça de Deus. E a experiência que aqui ganhei com a evangelização, com o povo de Deus, aqui para mim foi uma grande escola. Mais do que escola, foi um evangelho aberto, onde ali podemos caminhar com as comunidades, com as pessoas, formando, adquirindo experiência, mas sobretudo, sendo também formado pelo povo de Deus. Eu tenho, nessa caminhada, uma gratidão muito grande por essa paróquia, pelo povo de Deus que aqui habita. E diversas paróquias que eu já passei, a minha primeira paróquia se diz o primeiro amor, né? Uberaba, Paróquia da Ressurreição, depois São Paulo e em seguida Fortaleza, portanto José Walter, e Belo Horizonte. E agora retorno a Fortaleza. A minha experiência, Padre, eu poderia resumir em uma palavra: aprendizado. Foi um grande aprendizado esses anos de pároco, de padre e, sobretudo, da vida religiosa. Uma aprendizagem que retorna para nós com muitas atividades, muito trabalho. Recordo o Centro Eucaristia, que o senhor sempre esteve à frente. Recordo a sua produção, o Eu Negro, um livro que o senhor, se eu não estiver enganado, o senhor me corrige. Depois teve hoje as várias edições em adoração eucarística que o senhor produz junto às Paulinas. As Paulinas. Então, várias atividades que mostram o grande trabalho do senhor como pároco, como pastoralista. E nós vamos trabalhar nesse nosso programa, Padre Anísio, queridos irmãos e irmãs, com 4 momentos específicos. O primeiro momento, a palavra. O segundo momento, o pão e o vinho. O terceiro momento, a caridade. E o quarto momento, a missão. Pensando a missão da paróquia, do santuário, da evangelização a partir do último documento da CNBB para a nova evangelização. E com relação à palavra, nós, no encontro de párocos reitores, discutíamos, perguntávamos
como enfrentar, melhor dizendo, a imaturidade ou a falta de maturidade pastoral que possamos encontrar nas nossas comunidades. A primeira pergunta, existe maturidade paroquial? Existe dificuldade de maturidade humana nas relações paroquiais, nas pastorais? E como enfrentar se existe essa realidade, Padre Anísio? De fato, o encontro foi muito bem produzido e muito proveitoso para todos nós. A palavra, que é o Evangelho em primeiro lugar. A imaturidade com relação à palavra decorre de uma certa imaturidade com relação ao Evangelho. Ao assumir ali o Evangelho, nós assumimos também a palavra como tal. E a palavra da verdade, e a palavra do dia a dia, da nossa vida, dos debates, dos embates, das exigências, das pequenas vitórias, também das decepções, das esperanças. Então a palavra de Deus, às vezes, a palavra, portanto, fica bem alicerçada quando as pessoas, os religiosos, os sacerdotes e o povo de Deus têm na palavra de Deus a base da sua vida. Senão, há outras dimensões da palavra fica, digamos, enfraquecida. Mas a base, conforme nós cremos, acreditamos e vivemos e queremos viver melhor, é o Evangelho. O Evangelho. Bonito, o Senhor nos fala, então, nos ensina que a base das relações é o Evangelho. Se o Evangelho é refletido, rezado, vivido numa comunidade, então certamente nós já temos um degrau, um obstáculo a ser superado, que são as imaturidades nas relações pastorais, sejam dos sacerdotes, sejam daqueles que estão guiando, como sejam daqueles que estão no pastoreio ou das lideranças paroquiais em geral. Então, essa é uma palavra forte, ou seja, melhor dito, essa sem dúvida é um ensinamento bonito. A palavra vivida, refletida, rezada, é sem dúvida um canal de superação dessas imaturidades humanas. Porque nós que vivemos o dia a dia, trabalhando com as pessoas, é um tanto delicado o trato com as pessoas. São situações de diversos graus, digamos, tratar-se com pessoas que têm demandas de poder. É difícil quando tem demanda de poder e quando as pessoas têm carências, por exemplo, carências afetivas, carências de tratamento, de relacionamento, e pessoas que têm também uma certa, digamos assim, fragilidade no modo de pensar, que reflete no modo de agir. E como padres, como os religiosos, nós temos que tratar com todas as pessoas. E, de certa forma, a imaturidade humana, né, está presente em todas as escalas da humanidade, mas dentro da igreja parece que nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sedentos, e que estáis fadigados, que não tem nada, e até que aqueles que não pensam direito, vinde todos a mim que eu sou o vosso descanso. Parece que nós atraímos também, pelo próprio Evangelho, essas pessoas mais carentes que vêm em busca de uma palavra, que vêm em busca de um relacionamento humano mais fraterno, que vêm em busca da pessoa do sacerdote. E acho que nós somos essas pessoas que recebemos, como Jesus diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados, sedentos e etc. O senhor foi agora muito feliz e a mim me tocou bastante essa palavra, e recorda o Papa Francisco quando nos fala que a igreja é um campo, é um hospital de campanha, é um hospital que acolhe as nossas mazelas, as nossas dificuldades, recordando esse texto tão lindo de Nosso Senhor, que convida os cansaços, os nossos cansaços, as nossas dificuldades, as nossas dores, e com isso as nossas imaturidades, é verdade, sem dúvida. E essa realidade, Padre Anísio, nos leva a se perguntar, a falar também sobre as nossas relações afetivas, a imaturidade, os nossos cansaços, as nossas dificuldades no contexto de uma paróquia, ela se toca
também com as nossas relações afetivas. Então, como o Senhor nos ajudaria a pensar essas duas realidades? Relações afetivas, necessidades, demandas emocionais e as nossas imaturidades. Como relacionar essas duas realidades nesse campo de existência humana, de diálogo humano, que são nossas paróquias santuários? Padre Júnior, nós estamos num período, né, nesse século XXI, de grandes demandas. Nós estamos vivendo também um período de grandes exigências. As pessoas exigem, o rádio, a televisão, os meios de comunicação exigem, e exige muito, exige muito. E aí a imaturidade reflete na hora que as pessoas vão responder essas demandas. Por exemplo, a demanda da urgência. Tudo é muito urgente hoje. Então, os padres, os religiosos, ou mesmo os agentes pastorais, têm pouco tempo para pensar, sentar, refletir e agir. E aí ocorre que agimos com certa pressa. Penso que a imaturidade, né, nas nossas relações, além de ser algo muito humano, né, a imaturidade humana, nós também tem uma certa ligação e um canal muito forte, que é essa coisa muito apressada, esse tempo que urge, que nós queremos correr para alcançar algo. Às vezes nós nem sabemos exatamente, já que o reino de Deus não demanda essa rapidez toda. A imaturidade, portanto, que é esse em que nós estamos nos vigiando, é um tema também que requer de nós uma grande vigilância, seja de nós os padres, seja de nós os religiosos, seja de nós os agentes pastorais, porque a vigilância como dizer, uma dimensão do Evangelho para que não caiamos em tentação por falta de vigilância devido à nossa, muitas vezes, imaturidade. Esses são dois campos que eu acho que nós devíamos, então, ainda crescer muito, né? E, se me permite, o relacionamento, quer dizer, a vivência dos religiosos, dos sacerdotes, nós é um campo ainda que precisamos crescer muito ainda, na vivência fraterna, orante, servidora, mas, sobretudo, a questão fraterna entre os padres, entre os religiosos, é um campo que ele precisa desenvolver muito. E temos possibilidade e chance, com a graça de Deus, de ainda crescer muito nesse campo do relacionamento. Uma palavra forte ficou no nosso encontro, é que a palavra de Deus sustenta o nosso crescimento afetivo, o nosso crescimento e a nossa maturidade humana. Mas também, num segundo bloco de partilha, Padre Anísio, pão e vinho, a Eucaristia é centro fundamental de acalmar os nossos cansaços, as nossas correrias e as nossas urgências, como o senhor falou. Então, a adoração eucarística, a adoração cotidiana. Hoje nós, na nossa paróquia do José Walter, Santíssima Trindade, nós temos adoração diurna, todos os dias Jesus está exposto e a gente tem adoração lá na vossa paróquia santuário, também tem adoração diurna. Então, eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho da importância dessa outra experiência de sustentação para o crescimento humano e afetivo, que é a adoração eucarística. Estou gostando muito da sequência. A palavra reveladora, não é? De verbum, e os sacramentos, o mistério vivido na palavra e o mistério celebrado nos sacramentos. E aí a Eucaristia, o mistério da Eucaristia celebrado na sua essência, que é a Santa Missa ali vivida, e depois o desenvolvimento de uma dimensão da nossa congregação, do Santíssimo Sacramento, que é a adoração ao Santíssimo. Em nossos santuários, tradicionalmente, a adoração se faz
três maneiras, não é? Adoração individual, a adoração de grupos e a adoração perpétua, adoração de dia e de noite. E diversos nossos santuários têm. Sou Benedito, conforme o Padre Júnior tem relatado, e eu também quero ressaltar, nós temos adoração só diurno, mas por muito tempo foi adoração noturna e diurno. Essa dimensão também me deu oportunidade de trabalhar um pouquinho mais por onde eu passei nessa dimensão de contemplação ao mistério de Nosso Senhor presente em corpo, alma, sangue e divindade. Que lindo. E nessa perspectiva, Padre Anísio, qual o método que o senhor acredita ser o melhor, ou quais são os métodos? Se existe um método, ou se são vários métodos que a igreja propõe para a adoração, especialmente aquela adoração diante do Senhor, pessoalmente realizada. Padre Júnior, o método de adoração, o primeiro lugar, é o método que o Espírito Santo nos inspira naquele momento, quando é adoração individual. Mas quando é adoração de grupo, há uma necessidade de se organizar o primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento. Evidentemente que a adoração individual também pode ser com método, mas é o Espírito Santo de Deus que diz o melhor método, quando nós estamos ou cada um faz sua adoração. Em grupo, então há necessidade de se organizar, e penso eu que o Padre Eymar, São Pedro Júlio Eymar, organizou já um antigo método que a igreja também tem paulatinamente assumido, o método dos 4 fins, ou seja, o primeiro momento de adoração, propriamente adoração, ação de graças, reparação e súplica, chamado adoração dos 4 fins. Eu tive a oportunidade de observar, ler e fazer experiência com esses 4 fins, esse método dos 4 fins, e elaborar um método também muito modesto, que é o método da visitação. Está naquele livrinho, Horas Santas Litúrgicas, e o método de visitação, visitar o Santíssimo Sacramento. Então, penso que esses 3 métodos, no meu pequeno e modesto conhecimento, o individual é o Espírito Santo. Quando é comunitário, tem que ter algum roteirozinho ali. E dos roteiros eu destaco 2. Este que é mais antigo, é elaborado mais pelo Padre Eymar, e a igreja também assume, e este pequeno roteiro que eu fiz é um pequeno manual de adoração chamado Horas Santas Litúrgicas. Que lindo. Que coisa boa. Nesse momento, então, ao estar escutando todo esse caminho, eu queria convidar a você a escutar um vídeo para que nós possamos, então, viver esse momento especial também de escuta. A missão que tua vida anuncia. Um videozinho. Bem-aventurada fraqueza que revelou um desejo de um bem que ainda não se tem. Bem-aventurada certeza que em ti se tem um tesouro que não se há de comparar, bem que não se tem, mas que se deseja apaixonadamente. Busquei, inspirado na certeza da grandeza do teu amor por mim.
bem que não se tem, mas que se deseja apaixonadamente. Busquei, inspirado na certeza da grandeza do teu amor por mim. Senhor, a minha alma anseia por ti, pelo teu amparo está à tua espera, com um amor apaixonado. Senhor, amor manifestado na cruz, me chamas, me lança confiante a anunciar teu amor, Jesus. Bem-aventurada fraqueza que revelou o desejo de um bem que ainda não se tem. Bem-aventurada certeza que em ti se tem um tesouro que não se há de comparar. Bem que não se tem, mas que se deseja apaixonadamente. Busquei, inspirado na certeza da grandeza do teu amor por mim. Bem que não se tem, mas que se deseja apaixonadamente. Busquei, inspirado na certeza da grandeza do teu amor por mim. Senhor, a minha alma anseia por ti, pelo teu amparo está à tua espera, com um amor apaixonado. Senhor, amor manifestado na cruz, me chamas, me lança confiante a anunciar teu amor, Jesus. Bem-aventurada é tua dor, que me aproximou do teu coração, me lançando no reino de gratidão. Senhor, a minha alma anseia por ti, pelo teu amparo está à tua espera, com um amor apaixonado. Senhor, amor manifestado na cruz, me chamas, me lança confiante a anunciar teu amor, Jesus. Com você, queridos irmãos e irmãs, família eucarística, no nosso diálogo eucarístico com o Padre Anísio, nosso pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano da Adoração, São Benedito, em Fortaleza. Queria agradecer muito a Deus pela presença de vocês aqui conosco.
Margarida Maria da Silva, que lindo momento maravilhoso. Obrigado, Margarida. Também temos João Sepe, um abraço ao Padre Anísio. Obrigado. Margarida também, parabéns por trazer Padre Anísio ao Diálogos Eucarístico. Aparecida Mendes, agradeço a Deus pela pertença à congregação. Gabriel Souza, obrigado, Gabriel. Ele diz aí conosco: boa noite, povo de Deus. Vanessa Kelly, gosto tanto desses dois. Muito obrigado, obrigado pelo seu carinho. Roberta Dumont, olá, boa noite. Boa noite, Roberta, Deus te abençoe. Damiana linda, duas figuras, só gente boa, obrigado. Também temos Maria Gonçalves, obrigado, Maria. Melry, temos mais Neidinha Galdino, Diana Lemos, Fátima Cruz, nosso querido João Carlos, todos vocês participando dos nossos diálogos, interagindo. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, a mim, ao Padre Anísio e a toda a nossa equipe que com tanto esforço leva a vocês esse programa. Nesse nosso terceiro momento, nós vamos trabalhar a caridade. Primeiro, falamos da palavra, a palavra que nos leva ao sacramento, ao pão e o vinho, a palavra que nos sustenta na caridade, no amor, na busca da maturidade, dessa palavra que nos leva ao sacramento, que é Cristo mesmo, adorado, que sustenta o nosso caminho afetivo, e agora a caridade no aspecto, sobretudo, do cuidado e da nossa capacidade de doar às pessoas e doar à igreja para que a comunidade possa ajudar. Nesse sentido, nós vivemos um contexto, Padre Anísio, social muito difícil. Temos vários comprometimentos sociais com uma economia fragilizada. As nossas paróquias, muitas vezes, oásis de caridade, de amor, às vezes fica encurtado na incapacidade econômica, financeira de ajudar melhor. Como enfrentar as dificuldades financeiras, como enfrentar a dificuldade de ter condições de melhor ajudar aquelas pessoas que necessitam através da caridade do irmão. O que o senhor partilha com relação a esse tema? Padre Júnior, eu me lembrei agora do nosso encontro de párocos reitores, do momento que nós chegamos, e ali foi aquele encontro que conduzido muito bem por você, não é? As nossas realidades, nós partilhamos realidades difíceis onde nós estamos, no contexto que nós estamos. Imagine só Santiago do Chile, bem no centro de Santiago, Argentina, Buenos Aires, bem ali no centro de Buenos Aires, um pouquinho para lá, San Martín, e vindo aqui para o Brasil, nós estamos além das capitais, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, esses centros, que um contexto muito difícil, muito difícil. E nesses contextos, além de, quer dizer, nas capitais, estamos também no interior, cidades pequenas e médias, e também a violência, o contexto é muito difícil. Como nós, então, agir caritativamente? A caridade, como todos nós sabemos, para onde nos leva o Evangelho, não é? Anúncio da palavra, ou celebrar os mistérios do Senhor e vivenciar esses mistérios na caridade. A perfeição da caridade é o próprio Cristo que viveu a perfeição. E nós, olhando a pessoa de Jesus Cristo, e queremos viver essa caridade no dia a dia. E aí que torna um pouco mais difícil essa demanda de contexto de cidade grande, onde nossos santuários estão localizados, especialmente nas capitais e nos centros. José Valdo Santíssima Trindade é quase como exceção na nossa, deve-se ressaltar, uma belíssima exceção da nossa província de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma comunidade cheia de vida, de gente, e que essa caridade, para que nós possamos viver em nossos locais de trabalho, exige um pouco mais de nós. Primeiro, centralizarmos mesmo
naquele momento que nós olhamos o outro, a pessoa do outro, e enxergamos nele a pessoa de Jesus Cristo. E aí também a caridade, hoje, nesse mundo moderno, tem que ser pensada, organizada. Não se pode mais fazer caridade como fazia antigamente. Metia a mão no bolso e saía dando uma moeda, R$2, R$5 a quem encontrasse ou quem viesse nos procurar. Ou apenas satisfazer-nos em dar um prato de comida, etc. Mas organizar a caridade, organizar a instituição, organizar nos santuários, nas paróquias, que seja ali a caridade feita através dos organismos que o próprio santuário tem, que a própria paróquia tem, que eu sei que aqui tem, sempre houve, não é? E até está mais desenvolvido agora. E essas instituições é o braço caritativo da igreja. Quando se diz assim, quando o fiel, por exemplo, padre, eu dou meu dízimo. Bom, porque o seu dízimo, ele vai servir aos mais pobres. Quando se organiza ali as famílias para dar uma cesta básica, as famílias organizadas, quando as instituições de paróquias e santuários, que às vezes têm creches, o seu dízimo ajuda as pessoas pobres em diversas circunstâncias. Importante, portanto, que nós estejamos muito abertos, com o coração aberto para a caridade, olhando na pessoa do outro, a pessoa de Jesus Cristo. Padre Anísio, um outro tema importante a nível de missão, que também toca a caridade, a missão, é a vocação da paróquia com relação às novas comunidades. Nós temos uma grande quantidade de novas comunidades que estão em torno da nossa paróquia fazendo bem, realizando sua missão com sua vocação específica, mas como nós incluirmos essas comunidades na missão paroquial e essas novas comunidades não serem uma realidade estranha, distante e completamente à margem do caminho da construção desse povo de Deus ao redor das comunidades paroquiais. Como relacionar e quais são as indicações que o senhor acha que a gente precisa ter um cuidado maior? Me alegra muito com esse tema das comunidades e como torná-las num espírito paroquial. Quando aqui estávamos, permitam-me essa parêntese, quando eu trabalhei aqui, nós formamos a ideia de rede de comunidades. E a paróquia, portanto, se via dentro daquelas comunidades, e essa rede de comunidades eram organizadas em dimensões. As comunidades individuais formavam-se um grupo de 5, 6 comunidades, e essas 5, 6 comunidades se reuniam em conselhos, tanto de pastorais como administrativo, e dava aquela grande ideia de paróquia. E aí nós fugimos um pouco daquela paroquialização de terrenos. Isso aqui pertence à minha paróquia porque está dentro do território. Mas paróquia um pouco mais daquele sentimento, do sentido de pertença à paróquia como um todo. Eu penso, Padre Júnior, que parabenizo, porque a paróquia que sempre foi muito dinâmica, não é? E essa dinamicidade, que não perca essa visão, né? De que nós temos uma igreja-mãe. Se a paróquia tem uma matriz, então a Santíssima Trindade é a matriz, então é a igreja-mãe das comunidades. E nós olhamos a mesma coisa para a nossa arquidiocese. Quando falamos da Catedral de São José, né, nós olhamos para a catedral, não só como prédio, mas como estrutura, como a nossa igreja-mãe. E assim como nós olhamos para Roma, né, que é a igreja, é a mestre, é a mãe que em si vai, né, nos conduzindo. E eu acho que a matriz, a Santíssima Trindade, né, tem essa missão de conduzir seus filhos, filhas das comunidades,
e esse sentimento de pertença. Sem isto, as comunidades tornam-se o quê? Ilhas. Aí nós vamos formar o quê? Um grande arquipélago, várias ilhas, mas tem aquele sentimento de pertença e que tem um comando da matriz com o seu pároco. Muito bonito essa realidade de uma comunidade que é rede de comunidades e ligadas por a sua vocação própria, a vocação da caridade, vocação de família. E essa família hoje tem vivido uma experiência muito dolorosa. Essa família paroquial, com todas as comunidades, tem vivido a dor da violência, a violência que toca às nossas portas. Hoje, um dos grandes problemas atuais nas nossas paróquias, nos nossos territórios paroquiais, juntamente com as redes de comunidade, é o sofrimento da violência. O senhor está em São Benedito, né, centro de Fortaleza, cidade realmente ali uma característica muito centro. Aqui a periferia de Fortaleza, duas realidades que o senhor conhece muito bem, tendo sido pároco tantos anos aqui. E eu lhe pergunto, como é que o senhor pensa essa questão da violência e quais são os mecanismos, as formas que as comunidades cristãs poderiam utilizar para enfrentar essa realidade da violência? É verdade, Padre Júnior. Durante 10 anos eu estive aqui. Os 3 primeiros anos eu era vigário paroquial e os 7 anos posteriores eu fui, de fato, pároco. Agora, lá em São Benedito, eu sou o pároco e lá como é santuário, chama-se reitor do santuário. É reitor e pároco. E a violência, como enfrentar a violência? A violência não só aquela violência que, olha, foi assassinado ali, foi assassinado, olha, alguém bateu fulano, ou cortou um pé, cortou um braço. Mas é uma violência estrutural. A estrutura da sociedade que é violenta. Olha que essa estrutura de divisão, um apartheid, não se fala mais isso, mas é verdade dos ricos cada vez mais ricos, dos pobres cada vez mais pobres, que acumulam em portas dos nossos santuários e igrejas, como lá em São Benedito. Ali em São Benedito, logo ali ao lado, dorme no mínimo 60 pessoas, todos os dias. E é uma violência tremenda. E as pessoas acorrem ali dando uma sopa, dando um cobertor, dando um calçado, dando água para beber, o mínimo que se pode fazer. Nós também estamos inseridos nisso. Agora vamos para a porta do metrô, sentamos ali para conversar com as pessoas, para amenizar aquela violência que eles sofrem. Seja violência individual, seja violência do conflito familiar, e a violência como tal, que é da estrutura que nós vivemos de uma sociedade injusta, dos ricos cada vez mais ricos, dos pobres cada vez mais pobres, e essa violência que está estampada nas portas de nossas igrejas, nossas casas, nas ruas. E como é que nós vamos enfrentar isto? Repetindo, com pequenos gestos. Nós não temos como resolver, nós, eclésia, igreja, não temos como resolver, mas nós temos exemplo para dar. Eu não resolvo a questão da pobreza, nem da injustiça, mas eu dou exemplo. A igreja é chamada a ser sinal. Se aqui no José Walter, nessa grande paróquia, né, que até 2 municípios, né, José Walter e uma comunidade fica em Maracanaú, nós somos chamados a ser sinais, ali é um sinal. E quem sabe que esse sinal seja uma trilha, que o outro olhe para aquele sinal e vá como um grande farol. Então, penso que nossa caridade, essa violência, a gente podia ser sinal, nós poderíamos ser sinais. Não temos pretensão de resolver, que não temos força, não podemos, mas ser sinal do Evangelho, nós podemos. Padre Anísio, que coisa linda, a gente está chegando ao final do nosso encontro de diálogo eucarístico. Mais uma vez agradecer a Deus pela presença e carinho da Meire
Merivone Azevedo, lindo esse momento, estou adorando. Muito obrigado, filha Margarida, mais uma vez. Aqui, Marlito, obrigado. A Luísa Bertoldo, lá de Caratinga, um forte abraço, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença, o carinho de vocês. Fiquem aí com uma última palavra do nosso querido Padre Anísio, uma despedida para recordar esse momento tão especial e bonito. Padre Anísio, nos dê a sua última palavra. Agradeço a Deus por esse momento e a oportunidade, Padre Júnior, do convite. Fico imensamente alegre e poder falar ao povo de Deus que nos assiste e pedir que Deus abençoe. Abençoe você, abençoe a sua família, abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão, sobretudo os mais necessitados e os doentes em primeiro lugar. Que Deus nos conceda a graça de poder sempre olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e Ele ser o nosso mestre e nosso guia. Eu, de minha parte, fico muito agradecido e queria dar uma bênção a nosso povo de Deus. Vamos juntos? Vamos juntos. A nossa proteção está em nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe, obrigado por toda essa juventude, esse povo bonito que nos ajudou, que está aqui trabalhando com muito carinho, muito amor, perseverante nesse trabalho. Deus abençoe, uma boa noite. Bem-aventurada fraqueza que revelou um desejo de um bem que